Vamos orar para dar início ao nosso tempo de estudo bíblico? Convido você a fechar os seus olhos, a falar com Deus, rogar dele iluminação para esse tempo de estudo. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos por mais essa manhã, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, com a certeza do seu amor, da sua graça, do seu perdão sobre nós. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como povo, como família, para aprendermos do Senhor. Te pedimos a instrução do seu Espírito Santo, Senhor, para que as palavras que forem ditas aqui, que não atinjam apenas a nossa cabeça, mas que transformem o nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou dar o professor dessa manhã aqui na frente. Os novos membros podem acompanhar o Paulo Henrique lá nos fundos. Tá bom? Meus graça e paz, que a bondade e a misericórdia de Deus esteja conosco nesta manhã. Meus irmãos, eu achei que o pastor ia almoçar comigo hoje, mas ele não vai poder, e o puxão de orelha que ele vai dar vai ser na próxima semana ou durante a semana. Porque hoje a gente vai fazer algumas coisas um pouco diferentes na nossa escola dominical. Então, eu escapei do puxão de orelha na hora do almoço. Então, a gente vai fazer uma lição hoje muito boa, mas eu queria convidar a Ana que viesse aqui na frente. Já vamos começar com coisa diferente, né? Eu sempre começo as nossas lições fazendo o quê? Quem se lembra? Gente, bom dia, sempre em Libras. Mas hoje a gente vai ser mais. Para os irmãos ficarem sabendo, não só eu faço curso de Libra aqui na igreja. A nossa irmã Ana também faz curso de Libra. Nesse momento, a gente vai começar, como a nossa lição tem a ver com a oração no Pai Nosso, nós vamos iniciar a nossa lição com a oração no Pai Nosso. A primeira vez, eu vou falar bem baixinho e vocês entendam a oração. Eu vou falar aqui só para a Ana ouvir. Depois todo mundo vai recitar a oração no Pai Nosso junto e ela vai fazer novamente a interpretação. Então, nesse momento, preste bastante atenção no que a Ana vai fazer, que eu vou falar só para ela ouvir, gente. Espero que vocês não ouçam. Beleza? Na igreja, que a gente esteja mostrando para a igreja, e ore para que Deus mande um mudo para a nossa igreja, né, gente? Por favor, né? Já temos 2 pessoas que fazem curso de Libra, a gente não tem nenhum mudo, gente. O Senhor, mande mudo para essa igreja, Pai. Mande mudo para essa igreja. Gente, então aqui, hoje a gente vai começar a nossa lição com a pergunta 106.
pelo que oramos na sexta petição. Quem sabe dizer? O que nós oramos na sexta petição? Não nos deixe cair em tentação, isso aí. Resposta, na sexta petição que é: e não nos deixe cair em tentação, pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar, ou nos preserve livre quando formos tentados. Então essa é a nossa penúltima lição. Domingo que vem nós não teremos a lição de escola dominical, nós teremos café da Páscoa, e no outro domingo o nosso querido pastor estará encerrando a lição do breve catecismo, e depois nós entraremos em uma outra sequência de estudo no ano de 2026. E como que eu gosto de trazer? Colocar aqui, ó, o significado da palavra petição. É ação ou efeito de tentar, de procurar, conseguir alguma coisa, atração por coisa proibida que pode levar alguém a cometer uma ação reprovável ou um pecado. Normalmente, no sentido religioso, afaste de mim as tentações. Desejo veemente muito difícil de resistir. Essa vai ser a parte do puxão de orelha. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou... Oi? Nada, eu vou para a igreja, vou para a igreja de Olaria. Hoje é bênção por... Ai, meu Deus. R$500? Espera aí, deixa eu pensar aqui. R$500, a igreja está em obra, 250 para a igreja, 250 fica comigo, pago a... Opa, tô nessa. Vamos nessa? Tô junto aqui, juntinho. Aí, vamos nessa rodada aí, gente. Tem que ganhar, gente, quentão. Ganhei. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristinho. Não, ainda tem de 1.000, né? Tem de 1.000. Vamos lá de novo. Não, eu vou ganhar de 1.000, Senhor. 1.000. 500 mil. 500 da igreja. Pai, me ajuda nessa aqui, Senhor. Ai, Paulo, confia. Vamos lá. Tô junto aqui, cara. Nem acredito que não. Ai, eu tenho aquela conta segunda-feira para pagar, nem acredito. Vamos nessa. Ganhei. Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor. Meu Deus, eu caí de novo, Pai. Ainda perdi a hora de ir no culto. Ai, Senhor, me perdoa desse pecado. Me tira isso da minha vida. A minha mulher vai me matar. Uma semana depois. Não, vou pegar o caminho mais longo, não vou. Senhor, me livra desse mal, Pai. Senhor, me livra desse mal, Deus. Não me deixe, Pai. Por favor, Senhor. Não, deixa. Ô, irmão Faustino. Seu irmão, o senhor acabou de me livrar. Acabei de me livrar de uma tentação, irmão Faustino. Ora por mim, para mim continue forte nessa vida. Obrigado, amor. Cheguei na igreja, não saí da tentação. Obrigado. Gente, é uma maneira da gente mostrar a nossa lição, mas ainda não acabou. O puxão de orelha do pastor vai ser um puxão duplo. Não podia ser só um puxão de orelha, né? Pense comigo, amados irmãos. Gente, eu tenho que contar para o pastor o que eu vi essa semana. Nossa, eu não posso deixar de contar para o pastor. Alguém viu o pastor aí? Será que o pastor está na igreja? Fala, pastor, preciso falar com o senhor, pastor. Pastor, não tem jeito, pastor, preciso falar com o senhor, pastor. Ô, pastor, essa semana eu estava lá na Marechal Deodoro. Ó, eu já falei até com as irmãzinhas na igreja, mas eu estava lá na Marechal Deodoro. Pastor, eu vi um HB20 com a placa BCE, pastor. Você não sabe o que aconteceu, pastor. Mas, pastor, eu orei para falar com o senhor. O senhor se imagina quem é o HB20? Você imagina? Pastor, tinha uma mulher que entrou no carro HB20, pastor. Acabou de pegar Marechal Deodoro e virou à direita ali na Barão.
Você sabia disso, pastor? Como que é uma coisa dessa, pastor? Pastor, você não precisa dizer quem é, pastor? Meu pai faz Uber. Ai, pastor, é verdade? Ai, pastor, que vergonha, pastor. Desculpa. Meus irmãos, aqui também a gente coloca assim, às vezes a gente tem a tentação da fofoca, né? Para explicar. Uma pessoa da igreja me viu no centro da cidade, uma mulher entrou no meu carro, mas a mulher não sabia que eu fazia Uber. Então, o que a mulher na cabeça da pessoa? Vou plantar a fofoca no pastor e o pastor explica. Pô, meu pai faz Uber durante a semana, né? Que mal tem nisso, né? Então, também mostra a tentação da fofoca. Só para a gente dar uma descontraída e eu levar para o chão de orelha do meu filho, porque tem um tempo que eu não levo, né? Então, vamos continuar. A sexta petição dominical nos confronta com certas dificuldades. Por um lado, ela parece sugerir a ideia de que Deus mesmo é aquele que nos tenta, dizemos, e não nos conduza à tentação. Aí está a perguntinha, que nos deixa, que é o grande foco dessa lição, que muitas das vezes nos deixa algumas dúvidas. Deus pode nos tentar? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que Deus pode nos tentar, levanta a mão. Todo mundo está olhando para o pastor. Se o pastor levantar, o pessoal vai lá barca, né? Deus pode nos tentar? Levanta a mão. Acha que sim, uma. Só uma? Quem dá mais? Próxima rodada, R$1.000. Hein? Opa, 2, 3. 3. Gente, essa pergunta, essa dúvida, eu vou pedir ajuda aos universitários. Gente, eu quero ligar. Tá. Antes de eu colocar a resposta, eu vou pedir o pastor para responder. Pode falar se Deus pode nos tentar ou não. Maravilha. Então vamos lá. Vamos ler Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim: Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa ele tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, o próprio texto de Tiago está dizendo para nós que Deus a ninguém tenta. Né? Quem tinha dúvida, resposta bem dada? Então, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Gente, isso aqui tem que ficar bem nítido no nosso coração, porque a gente tem que entender, como o pastor falou no texto, que Deus não tenta ninguém, tá? Por outro lado, dizendo, livra-nos do mal, que no original pode ser traduzido por mal ou maligno. E aqui a questão é, se estamos pedindo libertação do próprio maligno, Satanás, ou do reino ou do poder do mal. O que vocês acham? Nós estamos pedindo a libertação do próprio maligno, Satanás, ou do reino ou poder do mal? O que vocês acham nessa pergunta? Se vocês acham também que existe diferença. E aí? O poder do mal, ou do reino dele. Não se esqueça que a Bíblia fala também que o mundo que faz o quê? O mundo jaz no maligno, né? Então, ainda, quem está estudando Apocalipse, a gente sabe que Satanás ainda tem poder para atuar no mundo, né, até as coisas acontecerem. Tá? Deus é soberano sobre tudo, até mesmo sobre Satanás. Aí eu vou continuar fazendo aquela mesma perguntinha. Se Deus é soberano sobre tudo,
Se ele é soberano sobre Satanás, e que nada acontece nos céus e na terra se não for a vontade do nosso Deus, como que a gente fala que a gente é tentado e Deus, pelo menos ele permite? E aí, Deus permite que nós sejamos tentados ou não? Diferente deles nos tentar, viu, gente? Deus permite que nós sejamos tentados. Opa, a Isadora já deu um ocasinho ali. Deus permite que nós sejamos tentados, sim ou não? Todos de acordo? Para entender essa petição, devemos primeiro lembrar de que nada acontece neste mundo senão pela soberana vontade e determinação de Deus. Tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, no mares e em todos os abismos. Então aqui fala, tudo que o Senhor quis, fez nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Portanto, qualquer tentação que possa nos sobrevir neste mundo, só ocorre por designação divina. Gente, então qualquer coisa que nos acontece, Deus permitiu que aconteça. Né? A Bíblia mesmo fala que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Então, qualquer tentação que ocorre nas nossas vidas é permitido por Deus. Então, a gente pode falar assim, ó, se eu fui tentado e caí, é a vontade de Deus? Sim ou não? Sim ou não? A pergunta de novo, se eu fui tentado e eu caí, parece que às vezes não tinha opção, né? Que era a designação de Deus, eu fui tentado e caí. Sim ou não? Se eu fui tentado, vamos colocar os nossos exemplos aqui, ó. Eu passei, gente, a gente tem que entender o seguinte, o diabo, ele vai nos testar naquilo que nós temos fraqueza. E todo mundo tem fraqueza. Você pode falar, não tem fraqueza. Todo mundo tem fraqueza. No nosso primeiro personagem aqui, qual que era a fraqueza dele? Era o jogo. Mas não somente um jogo qualquer, era um jogo que valendo dinheiro. Se lembra? Quando eu passei, vamos jogar? Não, estou tranquilo, não, vou para a igreja. Opa, está valendo R$500. Ó, minha fraqueza, já fiquei com a perna bamba. A próxima rodada, R$1.000. Opa, estou dentro. A minha fraqueza é o que? É o jogo valendo dinheiro. Então, o personagem cedeu, ele cedeu. Se arrependeu e depois tentou não fazer novamente no próximo domingo. Então, Deus sempre nos tenta no quê? Na nossa fraqueza. Aí eu pergunto, nós fomos tentados, nós caímos, é a vontade de Deus? Aqui não pode, ali pode. Hã? A Leni já colocou, a vontade de Deus é a nossa santificação. Vamos continuando, tá? Aqui nós temos aqui o caso, a lição não coloca alguns casos aqui. O caso de Jó. Qual foi o pecado de Jó? Qual foi o pecado de Jó? A Leni falou que não tinha. O Jó não tinha pecado, ainda mais. Não estou falando isso. O caso de Jó, estou falando do caso de Jó. Por que o Jó foi tentado? Por que o Jó passou porque passou? A gente tem que tentar que teve um diálogo entre Deus e o diabo, e ele passando pela terra, e Deus, o que ele falou? Você viu lá meu servo Jó? Um homem temente a Deus, que faz tudo aquilo que o diabo falou? Espera aí, é muito fácil Jó ser temente a Deus, não é? Por que é fácil? Você deu tudo para ele, cara. O cara não tem por que reclamar, tem riqueza, tem família, tem tudo. Por que ele vai reclamar? O que Deus retorna e fala com ele? Vai lá e testa meu servo Jó. Tira tudo que ele tem. Deus foi e tirou tudo que Jó tinha. Jó blasfemou? Por que ele não aconteceu isso com Jó?
Porque Deus conhecia o quê? O coração de Jó, sabia até onde ele podia suportar. Mas eu tenho uma curiosidade no livro de Jó, quero ver que os irmãos podem me dizer. Qual foi a única coisa que o diabo não atentou? A segunda, né? Tem duas, a vida de Jó, mas tem uma segunda coisa que o diabo nem se pensou em atentar contra Jó. O que foi? Quem sabe me dizer? Ó, quando o diabo chegou, Deus falou para ele, na segunda vez, Deus falou para ele, você pode fazer tudo com Jó, menos tirar sua vida. Mas teve uma segunda coisa que o diabo nem se abusou a pedir a Deus de fazer, e isso nem foi tocado, nem pensado. Que é o que foi? A mulher de Jó. Por que vocês acham que o diabo não tocou na mulher de Jó? Por quê? Não é por isso. Por que vocês acham, meus irmãos, que o diabo não tocou na mulher de Jó, nem ousou a falar isso? Porque Deus preserva a família. Deus preserva a família. E o diabo nem ousou pensar em tocar na mulher de Jó, porque era a família de Jó. Que depois disso, quantos filhos ele teve com a mesma mulher? Deus preserva a família. Nem na tentação o diabo ousou a mexer ou falar na mulher de Jó, porque Deus preserva a família. Pense muito bem nisso, meu irmão. Deus preserva a família. Temos outro caso aqui, que esse caso aqui é um caso que a lição mostra para a gente, o caso de Davi e Betseba. O que vocês acham desse caso? A Isa fica... A Isa de trás, não a Isa da frente. A Isa fica... Eu também tenho algumas questões nesse caso. Qual que era a fraqueza de Davi, gente? Quem sabe me dizer? Hã? Qual que era a fraqueza de Davi? Mulher. Aonde ele foi tentado? Com mulher, gente. Se colocasse ouro ali na frente dele e tudo, ia ser tentação para Davi? Eu já tenho ouro, cara. Se colocasse outras coisas na frente dele, ele ia ser tentado? Mas o que o diabo colocou? Uma mulher. Ele caiu, adulterou, teve toda a história que vocês conhecem, mas ele caiu porque era a fraqueza dele. Pediu perdão, teve as consequências, mas ele foi tentado aonde? Na sua fraqueza. Davi caiu, que foi tentado na sua fraqueza. Nós temos outro exemplo na Bíblia, que a pessoa foi tentada por mulher e fugiu. Quem sabe quem foi? José do Egito. A mesma, apesar que era pior, né? Que era mulher, ela era superior a ele, né? Aqui Davi não, Davi era superior. Pode falar. José do Egito correu, e o que ele falou? Eu não pecaria contra o meu Deus. Davi pensou assim? Não. Ele tinha o exemplo de José, que ele já sabia da história de José, por incrível que pareça. Nós temos aqui outro personagem, quem sabe quem mais ou menos que é aquele ali? Simão Pedro. Simão Pedro está ali, que ele falou o quê? Que ele não ia negar Jesus. Qual que era a fraqueza de Pedro? A sua arrogância. Pedro é arrogante. O que ele falou para Jesus? Jesus falou, todos vocês, quando eu for entregue, todos vocês fugirão. O que Pedro falou? Eu, Senhor, eu vou contigo até a morte. De forma alguma vou tentar. Querendo. O que o Pedro estava dizendo? Eu não sou fraco igual esses outros discípulos seus, não. Eu sou fiel a ti até a morte e o que você tem que passar. Eu sou fiel a ti. Eu não vou deixar. O que Jesus falou para ele? Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes, carinho. Deixa de ser arrogante. Abaixa essa sua crista. Pedro caiu ou não caiu? Foi tentado em sua arrogância. Vemos claramente, a partir de tais exemplos, que Deus não tenta os homens em um sentido maligno. Não. Os seduz, nem os alicia a fazer o mal. Ele não os conduz. Desta forma, a tentação
mas o leva à situação na quais Satanás pode tentá-los. Gente, ninguém é forte o suficiente para suportar o pecado. Você tem que fugir de alguma maneira daquilo que leva você a pecar. Na oração do Pai Nosso, Pai, se for possível, Pai Nosso, já eu estou falando, Pai, se for possível, faz esse caso. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a gente pede, não nos deixe cair em tentação, mas o quê? Nos livre do mal, Pai. Porque que eu sou passivo a cair em tentação. Então nós oramos para quê? Para que Deus, quando nos colocar em algumas situações que Satanás pode nos tentar, nós temos força suficiente para resistir. Então podemos perguntar, por que o nosso Senhor nos ensina a orar para que não nos conduza à tentação? É a vez de vocês. Que nós podemos cair. Nós oramos porque que nós sabemos o que nós podemos cair. Não podemos dizer, bem, se for da vontade de Deus que eu seja tentado, então o que é que eu posso fazer? Tampouco podemos confirmar em nossa força. Não devemos imaginar que somos imunes ao poder do maligno. Gente, por mais que nós leiamos a Bíblia, por mais que nós tenhamos uma vida de oração, nós estamos sujeitos a cair em pecado. E isso tem que ficar nítido nessa lição, na nossa cabeça, porque quando eu estou forte, o que a Bíblia fala? Aí que eu estou fraco. Pode falar, Zé. Meus irmãos, então assim, a lição, ela nos dá um reforço que nós vivemos num mundo hoje que a gente, tem algumas situações que acontecem que o mundo está muito mal, gente, muito mal.
Existem algumas situações que a gente tem presenciado na internet, tem presenciado na TV, quem não gosta de internet, vê TV, como o mundo está mal. A gente viajou esses dias atrás, a gente não costuma ver muito jornal, né? E sempre que a gente ia parar para comer, para jantar, tinha um jornal. Gente, só tragédia. Só gente fazendo mal com o outro. O mundo, assim, a gente pode dizer que realmente o mundo jaz no maligno, as pessoas só querem mal para outra pessoa, as pessoas só querem tirar vantagem. E às vezes essas vantagens que as pessoas querem nos fazer passar, às vezes nos faz pecar, porque nós desanimamos. Nós vemos que o mal da humanidade vem crescendo de uma maneira tão grande que a gente tem que pedir realmente e orar a oração do Pai Nosso, Senhor, nos livra do mal, nos livra do maligno, nos livra daquelas pessoas também que nos querem fazer mal. Não somente a gente cai em tentação, né? Mas nos livrar daquelas pessoas que querem nos fazer mal no dia a dia, que muitas pessoas querem nos fazer mal no dia a dia. E a gente tem presenciado isso de forma escancarada, né? E aqui nós temos aqui o exemplo perfeito, né? O pastor falou sobre a tentação no deserto, mas aqui a lição nos mostra quando Jesus estava no Getsêmani e ele estava orando: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não for, faça como tu queres, não como eu quero. Hoje muitas pessoas comemoram o domingo de Ramos, né? Eu estava vendo algumas pessoas católicas com raminho indo para a igreja, né? A gente está adentrando na semana chamada Santa, e justamente a lição trouxe uma cena que Jesus ali, ele sendo tentado para ele não precisar beber aquele cálice. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o que ele fala? Se não for, faça como tu queres, não como eu quero. Então, o desejo da carne humana para mostrar que Jesus Cristo era verdadeiramente humano, ele estava sofrendo na pele e ele sabia o que iria passar pelo quê? Por amor dos nossos, pelo nosso amor, por todos os pecados que a gente já ia cometer, que eu vou cometer ainda, que eu já cometi. Jesus mostra um exemplo perfeito de obediência e de resistência à tentação. Então, meus irmãos, a gente, quando ora a oração no Pai Nosso, nós temos que entender o quê? Que nós pedimos a Deus que nos afastemos, temos que nos afastar de cair em tentação. A gente não pode também, existe um termo antigo, né? O Zé gosta muito, de vez em quando a gente, quando está conversando, não sei se vocês já ouviram, mas foi na época da minha juventude, adolescência, não podemos dar moleza para Kojak. Kojak era um personagem lá, careca, que era uma série que tinha, não dá moleza para Kojak, o que é? Se você desse moleza para Kojak, Kojak via e te prendia. Ele era um detetive, se ele viu que você deu moleza para ele, cometeu o erro, ele descobria e te prendia. Então, o que não é dar moleza para Kojak nesse termo? Não dá moleza para o pecado que aflige seu coração. Se afaste dele, pega um caminho mais longo. Vou chegar um pouco atrasado na igreja, mas eu não vou cair na tentação de passar por aquele lugar que meu coração tem tendência de cair. No trabalho, cara, tem um cara lá no trabalho que está dando em cima de mim, eu quero fugir, o cara está em cima de mim. Cara, pede transferência de setor. Faça alguma coisa, mas não deixe que você seja exposto a alguma coisa que vá fazer você cair. Para refletir, essa petição, então, é para que pecadores fracos, que não confiam em si mesmo, que desejam conquistar a vitória, que vence o mundo. E eu gostaria, tem que ter ajuda aqui, né? Para a gente encerrar a nossa lição. A gente vai ler agora, para encerrar a nossa lição, a resposta do Catecismo Maior, que ela dá todo o resumo do que a nossa lição tem. É uma resposta longa, mas a gente vai ler com pausa, e a gente vai ver o que o nosso Catecismo Maior fala sobre essa petição. Na sexta petição, que é não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal,
reconhecendo que muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas de maneira que sejamos perturbados, frustrados e feitos por algum tempo cativos pelas tentações. Que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e poderosos para nos desviar e alcançar. Que nós, depois do perdão dos nossos pecados, em razão da nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados e dispostos a nos expor às tentações, mas também de nós mesmos, incapazes e indispostos para lhe resistir, sair ou tirar proveito delas, e que somos dignos de ser pedimos que Deus governe de tal modo o mundo e tudo o que nele há, subjugue a carne, restrinja Satanás, disponha tudo, conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso. Que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado, ou que, quando tentados, sejamos poderosamente sustentados pelo seu Espírito e habilidades a ficar firmes na hora da tentação ou quando cairmos. Sejamos levantados novamente, recuperados da queda, e que tiremos dela uso e proveito santos, que a nossa santificação seja aperfeiçoada. Satanás calcado aos nossos pés e nós inteiramente liberados do pecado, da tentação e de todo o mal para sempre. Amém. Gente, que Deus venha assim nos abençoar, e como o resumo ali que deu o nosso breve catecismo, o catecismo maior, né, que fala de todas as coisas, porque que nós devemos orar a oração do Pai Nosso e ser libertos de todo o mal. Queria passar a palavra para o pastor, que ele vai encerrar, e eu vou encerrar também a gravação, para nós termos o nosso momento de café. Maravilha, gente. Nós vamos ter um tempo de oração agora e depois nós retornamos no nosso culto às 10 horas. Né? Até lá nós temos um cafezinho ali nos fundos, você pode tomar um café, ter um tempo de conversa e depois nós retomamos o nosso culto às 10 horas. Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de aqui aprendermos do Senhor, aprendermos da sua palavra, aprendermos a depender do Senhor, porque nós por natureza somos fracos, nós somos falhos, nós estamos fadados a falhar, e por isso nós precisamos do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, Senhor, é quando nós dependemos do Senhor e da sua graça, é que nós somos fortalecidos. Então ajuda a gente, Senhor, para que nós possamos viver em dependência do Senhor. Nos ajude a permanecermos vigilantes, conscientes do nosso pecado, mas ao mesmo tempo muito mais conscientes do Teu amor e da Tua presença, que nos habilita a vencer as tentações, a vencer o mal, a vencer o pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que este povo que se encontra aqui no Olaria seja cada dia mais santo, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.